Nessa versão alternativa dos Estados Unidos, um golpe militar transformou o país numa distopia totalitária. O único chefão é um cara conhecido como o Major. Aí, o regime cria uma competição mortal chamada a Caminhada Longa, onde o vencedor leva fama, fortuna e um desejo por qualquer coisa que queira. O evento todo rola na TV nacional e para muita gente é a única chance de sair da miséria. Muitos se oferecem para a competição e uma loteria escolhe 50 para competir. O único competidor do estado de Maine é Ray, que está sendo levado para o evento pela mãe, Ginny. O clima no carro tá tenso e Ginny queria que Ray mudasse de ideia sobre competir, mas Ray lembra ela que a decisão não é dela. Quando chegam no point, Ginny abraça Ray forte e cai no choro enquanto se despede. Depois, Ray passa pelo portão e conhece Peter, que é super gente boa. Na real, a maioria dos jogadores parece ser de boa e logo todo mundo tá batendo um papo felizão enquanto espera o evento começar. Curly fica andando de um lado para o outro tentando esconder o nervosismo, e os outros garotos notam que ele parece muito novo. Ele diz que tem 18, mas ninguém acredita. Logo, o Major chega e dá para cada garoto uma plaquinha de metal com o número designado, dizendo que eles são homens agora. Em seguida, ele faz um discurso lembrando que a Caminhada Longa foi criada para inspirar e reinserir o valor da ética de trabalho num país que está sofrendo financeiramente desde a guerra. Todo ano, depois do evento, tem um pico na produção. Então o Major realmente acha que isso funciona e o problema da nação é só preguiça. Enquanto ele fala, os competidores ganham pulseiras que vão medir a velocidade deles. Depois, o Major revisa as regras. Todo mundo tem que andar até sobrar só um e não tem linha de chegada. Eles têm que manter uma velocidade de 3 pés por hora, e se baixarem disso, ganham uma advertência. Se não conseguirem a velocidade em 10 segundos, ganham outra advertência. Na terceira advertência, vão ser baleados. Sair do asfalto vai fazer eles serem baleados sem aviso. O Major encerra o discurso fazendo todo mundo gritar e atira para cima para começar oficialmente a competição. Os garotos começam a andar e caminhões militares os seguem na estrada enquanto gravam tudo. A área está vazia e sem graça porque as multidões só são permitidas no trecho final. No início, só quem mora perto da estrada pode sair para assistir. Um policial bate continência enquanto os garotos passam e um Gary irritado mostra o dedo do meio para ele antes de cuspir no chão. De primeira, todo mundo está sério e concentrado, mas na milha 5 muitos dos garotos estão batendo papo. Staben diminui um pouco e ganha imediatamente uma advertência, aí ele acerta a velocidade. Os outros garotos se perguntam se foi uma estratégia para testar os limites. Gary tem que parar de andar quando sente uma pedra no tênis, e logo os soldados estão dando as advertências. Depois da terceira advertência, um soldado se prepara para atirar, mas Gary coloca o tênis de volta bem a tempo de continuar andando. Os outros garotos acham que ele é um idiota, mas Gary diz que fez isso para descansar um pouco. Na milha 7, os garotos estão falando sobre o prêmio. Arthur assume que está ali só pela grana, mas Ray diz que tem coisas mais importantes. Os outros garotos ficam céticos. Aí Ray explica fazendo um desabafo sobre o sistema. O governo faz eles acreditarem que estão se oferecendo para participar, mas na real o sistema deixou eles tão pobres e desesperados que eles estão ali porque não tem opção melhor. Alguns dos garotos acham que não é uma boa ideia falar mal da Caminhada Longa na câmera, mas Peter fica impressionado e concorda que eles deveriam usar o dinheiro para ajudar pessoas. Então, Peter acende um cigarro. Hank avisa que é uma má ideia, mas Arthur pede para compartilhar. A zoação deles é interrompida por Richard passando à força. Ele está anotando os nomes e números de todo mundo porque quer escrever um livro sobre a Caminhada Longa que vai deixar ele famoso. Peter acha isso ridículo porque se ele ganhar já vai ser rico e famoso. Algum tempo depois, Curly grita de dor porque sente uma cãibra nas pernas. Ele começa a andar mais devagar e os soldados o advertem. Aí Ray ajuda Curly a andar enquanto ele e Peter o incentivam. Sentindo-se motivado, Curly tenta continuar andando sozinho, mas a dor é demais e ele cai no chão. Depois da terceira advertência, um soldado mandou Curly de arrasta para cima com um tiro na cabeça. O choque faz Ray diminuir a velocidade e ele recebe uma advertência também. Aí Peter
Peter empurra ele para andar mais rápido. Minutos depois, o Major aparece na estrada com um discurso para o Curly, dizendo que um camarada caiu e que ele deve ser lembrado com carinho. Ray pede um refil para o cantil para um soldado e toca na arma do cara no processo como um jeito de bater na madeira, dá sorte. Quando Peter precisa se aliviar, ele simplesmente faz xixi no meio da estrada. Na milha 17, vem uma menina perto da estrada com uma placa e torcendo pelo Ray. Os outros garotos tiram sarro dele por ter uma fã, mesmo ela sendo muito nova. Do nada, um garoto tem uma convulsão e cai na estrada. Os soldados começam a dar as advertências enquanto Gary pula por cima dele, tirando sarro por esconder problemas médicos. Logo, os soldados mandam o garoto doente de arrasta para cima e Gary diz que todo mundo devia ficar feliz porque eles têm menos competição. Na milha 25, Gary começa a encher o saco de um garoto chamado Rank, que a princípio tenta ignorar ele. No entanto, quando Gary insulta a mãe dele, Hank fica puto e tenta dar um soco nele. Gary desvia de todos os golpes e Rank acaba caindo feio no chão. Ele não se levanta a tempo e os soldados mandam ele de arrasta para cima. Os outros garotos começam a gritar com Gary e culpando ele pelo que rolou, dizendo que mal podem esperar até ele ser eliminado também. Mais tarde, um garoto tem que abaixar as calças para cagar enquanto anda. Por mais que ele tente continuar andando, ele diminui a velocidade mesmo assim e os soldados mandam ele de arrasta para cima também. Na milha 35, o Major aparece de novo para parabenizar eles por chegarem à primeira noite, usando muitas palavras da moda para convencer eles de que isso é uma causa nobre. Ray começa a cochilar e sonha com a mãe. Os soldados dão uma advertência quando ele diminui a velocidade. Peter tem que acordar ele. Os garotos falam sobre as famílias deles enquanto andam, e Ray diminui a velocidade sem querer de novo, aí ele recebe uma segunda advertência. Ray acelera, mas depois de alguns passos ele tropeça e ganha a terceira advertência. Agora ele vai ter que andar sem erros por 3 horas para zerar as advertências. Peter tenta incentivar, mas Ray tá nervoso e dá um coice, dizendo que Peter só tá fingindo se importar. Nesse momento, o grupo chega a uma subida íngreme que deixa tudo mais difícil de andar. Logo, todo mundo está cansado e vários garotos caem, aí são baleados. Ray tenta ignorar todas as mortes atrás dele, mas tem que lidar com Gary tirando sarro dele. No final, Ray começa a diminuir a velocidade, mas Peter pega ele bem a tempo. Ray agradece e pede desculpa pelo ataque de nervos antes. De manhã, os garotos chegam à milha 59. Depois de todas as mortes na colina na noite anterior, só sobraram 18 jogadores. Na milha 67, Hank mal tá aguentando. Peter tenta ver se tá tudo bem com ele, mas Hank dá um coice e manda ele embora. Enquanto isso, Richard estava andando com o tornozelo torcido e ele finalmente está diminuindo a velocidade. Os soldados o advertem e Ray tenta incentivar ele a continuar andando, mas Richard não aguenta mais e cai. Se essa história te prendeu até aqui, imagina as próximas! Inscreva-se e ative o sininho agora, porque toda semana tem um novo resumo tão intenso quanto este. A chance para escapar correndo para dentro de um prédio, mas os soldados mandam ele de arrasta para cima imediatamente. Na milha 103, os garotos discutem o que vão fazer com o desejo deles, e Peter diz que pediria 2 vencedores em vez de 1. Ray quer mudar o sistema todo, mas os outros dizem que o desejo não pode alterar diretamente o estado. Eles ficam frustrados, aí começam a xingar o Major e a competição. De noite, começa a chover bem forte. Ray mal consegue ficar acordado, aí Peter está ajudando ele a andar. De manhã, eles chegam à milha 144 e Arthur para cagar. Os soldados o advertem rapidinho, aí ele tem que continuar antes de terminar. Os garotos continuam conversando para esquecer o cansaço. Aí Ray decide contar para o Peter sobre o pai dele, que ele considera o herói dele. O pai dele costumava ensinar matérias ilegais como filosofia e o governo considerava um traidor. O próprio Major pediu para ele parar com as aulas e jurar lealdade, mas o pai de Ray recusou e foi executado imediatamente. Ray então revela o segredo dele. Ele entrou na caminhada longa para pedir uma arma e mandar o Major de arrasta para cima. Ele reclama das pessoas na estrada que curtem assistir ele sofrendo, mas Peter lembra eles que também são vítimas do sistema. Eles foram condicionados a achar que isso é nobre.
Na milha 170, ninguém tá com vontade de bater papo. Um garoto com os pés sangrando não aguenta mais e implora por ajuda para os soldados enquanto tenta subir num tanque. Um soldado o derruba imediatamente e o tanque passa por cima das pernas dele. Ele ainda recebe as advertências enquanto grita de dor e acaba sendo baleado na cabeça. A cena faz outro garoto pirar e ele tira a roupa antes de correr para fora da estrada, o que faz ele ser baleado também. Hank então nota que perdeu um dente. De noite, o grupo chega à milha 201 e Hank mal está em pé. Ray tenta incentivar ele, mas Hank desistiu. Ele se vira e se aproxima dos soldados num caminhão, o que faz ele ser baleado na hora. Um Arthur arrasado corre para segurar o amigo enquanto ele morre e recebe uma advertência. Aí, Ray tem que puxar ele para longe para salvar ele. Na manhã seguinte, eles chegam à milha 209 com apenas 6 garotos restantes. Eles se lembram que Hank tinha uma esposa e concordam que o vencedor vai doar parte da grana do prêmio para ela. A conversa deles não inclui Gary, que começa a se sentir excluído. Ele se aproxima de Ray e revela que a morte de Hank está assombrando ele desde que rolou, mas ele nunca quis realmente que o garoto morresse. Gary pede desculpa, mas também insiste que não foi culpa dele. Ele promete doar dinheiro para a esposa de Hank também, aí o grupo concorda em incluir ele na amizade. Enquanto eles continuam andando, Gary faz um desabafo sobre a situação, claramente incapaz de lidar com a culpa. Depois de dar um coice nos outros, ele anda na frente e usa uma colher para se mandar de arrasta para cima sozinho. Os soldados ainda dão as advertências e mandam ele de arrasta para cima como sempre. Na milha 260, os garotos tentam manter a moral cantando. No quinto dia, eles chegam à milha 278 e pegam a estrada para a cidade natal do rei. Collie acha que Ray tá com sorte porque vai ver a mãe, mas Ray acha que é uma maldição porque vai ter que abandoná-la de novo. Na milha 286, eles começam a atravessar a cidade e uma das botas do rei desmancha. Arthur diz que um desequilíbrio vai dificultar as coisas. Aí Ray tira os 2 sapatos, revelando que os pés dele estão sangrando. Quando ele vê Ginny por perto, Ray não se segura e corre para tentar abraçar ela. Ginny dá um passo para trás e insiste para ele ficar na estrada, enquanto Peter puxa Ray bem a tempo de impedir os soldados de atirar. Ray grita um último pedido de desculpas para a mãe chorando, enquanto percebe que ele não é melhor que o pai dele. Enquanto a caminhada continua, Peter conta para o rei sobre a própria família. Os pais dele morreram durante a guerra e ele foi enviado para viver com um tio que bateu nele até ele morrer quando Peter tinha 10 anos. Depois, Peter teve que sobreviver nas ruas roubando e brigando. Um dia, durante uma briga, o oponente rasgou o rosto dele com uma faca e Peter acabou no hospital. Ele se culpou pelo que rolou e naquele dia ele prometeu sempre encontrar a luz, mesmo nos momentos mais sombrios. Se ele ganhar, ele vai usar a grana para ajudar órfãos. Na milha 306, Stebbins diz que eles não deveriam mais se ajudar, ou isso nunca vai acabar. Os outros concordam, mesmo que os faça sentir horrível. Quando o nariz do Arthur começa a sangrar, os outros têm que fingir que não se importam. Isso faz Ki surtar, aí ele corre na frente e rouba uma arma de um soldado para mandar ele de arrasta para cima. Os garotos ficam arrasados ao ver como Ki é baleado em troca. Ki recusa deixar eles terem a morte dele também e se manda de arrasta para cima sozinho antes que possam terminar o serviço. Na milha 324, o sangramento no nariz do Arthur piora. Peter e Ray desfazem o acordo e ajudam ele a andar, mas Arthur sabe que não tem muito tempo restante. Ele implora para os amigos entregarem o medalhão dele para a avó dele quando eles ganharem. Arthur também pede que eles não se virem antes que ele se afaste deles. Ele anda na direção do caminhão e os soldados mandam ele de arrasta para cima rapidinho. Knight cai na milha 326. Os 3 jogadores finais atravessam uma ponte, enquanto o Major continua a falar com eles. Ray está irritado e começa a insultar ele, mas o Major não se empoma. Ele acha que esses são os instintos assassinos que um vencedor precisa. Stebbins aproveita a chance para revelar que é um dos vários filhos ilegítimos do Major e deseja morar na casa do pai. No entanto, ele consegue sentir os órgãos dele falhando e ele quer que isso acabe logo. Stebbins diz que foi uma honra caminhar com eles e que está feliz que o vencedor vai ser Peter ou Ray. Então ele para de andar e os soldados mandam ele de arrasta para cima sem o pai se importar.
Minutos depois começa a chover. Rei assume que tinha medo de perder a vida, mas depois de ver tantos garotos morrerem, ele não tem mais medo, porque esse momento é importante. Na milha 331, a dupla chega a uma cidade onde uma multidão enorme está torcendo por eles. Peter para e diz que quer desistir para Rei poder se reunir com a mãe, mas Rei recusa e convence ele a continuar. Então Peter anda na frente sem saber que Rei parou atrás dele. Logo, os soldados mandam ele de arrasta para cima e Peter tenta voltar por ele, mas já que ele é o vencedor, os soldados o arrastam para longe. Rei diz pro Peter que ama ele e pede desculpas para a mãe antes que o Major apareça para executar o tiro final que manda ele de arrasta para cima. A multidão vibra e fogos de artifício preenchem o céu, enquanto Peter tem um colapso. O Major parabeniza Peter e pergunta qual é o desejo dele. Peter diz que quer a arma de um soldado para poder passar para os filhos dele um dia, como um símbolo da vitória. Os soldados ficam cautelosos, mas o Major manda eles realizar o desejo, já que Peter é um cara bom. Assim que Peter pega a arma, ele aponta para o Major, que tenta acalmar ele e lembra ele da fama e da fortuna. Um Peter chorando apenas responde, isso é pelo rei, antes de mandar o Major de arrasta para cima na hora. Então ele larga a arma e sai andando. Faz o favor de se inscrever e ativar as notificações para assistir mais vídeos como este. Valeu por assistir!